Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma palavra, amém, do projeto Livro na Minha Mão, amém? Eu me chamo Diego, sou da igreja em Novo Gama e hoje estarei compartilhando o capítulo 2 deste livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança, amém? Jesus é o Senhor, amém, irmãos? O capítulo 2 que tem por título A Única Linha Ministerial 1, né? Versão 1 e tem a 2. No próximo capítulo será a única linha ministerial 2. Eu vou estar falando da parte 1. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, o nosso texto base que nós vamos estar lendo é Atos capítulo 1, versículo 17 e 25. Amém? Eu vou ler para vocês. Diz assim: Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Versículo 25. Para preencher vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, né? A gente vem ouvindo bastante essa palavra. Só existe um ministério, né? É um único ministério. Amém? E ao falar sobre este único ministério, o ministério da nova aliança, né, nós devemos entender que ele tem um único objetivo. Né? O único objetivo é fazer a vontade de Deus. Amém? O objetivo deste ministério é executar a vontade de Deus, como diz aqui no capítulo. Ó Senhor Jesus. Amém? Vamos ler mais um texto aqui com vocês, que está lá em Atos 1, 8. Diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Ó Senhor Jesus, vocês receberão poder, o Senhor disse, né? Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, né? O poder do Espírito executa a obra de Deus. Amém? Quero que vocês entendam que a nossa força vem do Senhor, a nossa suficiência vem de Deus, e o poder para executar essa obra nós vamos descobrir agora, que está lá em Efésios 3, do 1 ao 7. Diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E aí ele vai dizer mais na frente assim, eu vou pular aqui, eu vou logo pular pro versículo 7, diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ó Senhor Jesus, quero que você frise essa frase, a força operante do seu poder. Irmãos, existe uma força operante. E é essa força operante que nos capacita a fazer a obra de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Amém? Você vê que o Paulo, né, Paulo, que ele fala dessa força operante. Eu quero dizer para você que existe um poder armazenado. Existe um poder armazenado no Espírito. E esse poder é o que nos capacita, é o que nos impulsiona a poder cumprir a vontade de Deus. Nós não usamos as nossas armas naturais, armas físicas, né? Nós não usamos somente a nossa inteligência, o nosso intelecto, né? Não é força, né? Pela força do braço, não é com a sua persuasão, né? Não é com a sua habilidade de falar, de convencer as pessoas, mas é com essa força operante. É através do Espírito, né? Se você vê lá em Atos 8, eles aguardaram ser revestidos do alto. O Senhor pediu para eles aguardar, que eles iriam ser revestidos
do alto. Atos 1:8 vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, é essa capacitação do Espírito que nos habilita a cumprir a vontade de Deus. Amém? Segundo ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Senhor Jesus, que nada podemos fazer, né, da nossa própria vontade. Eu quero dizer também, irmãos, com vocês, o Senhor coopera conosco, né, em Mateus 16:20. Abra aí na sua Bíblia, Mateus 16:20. Perdão, Marcos 16:20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? O Senhor confirmava a palavra por meio de sinais. Amém? Eu quero deixar uma pergunta. Como identificar se uma pessoa ela é enviada por Deus? Se ele é um enviado de Deus? Vocês sabem me responder? A resposta simplesmente está no próprio Deus. O próprio Deus é que confirma se ele é um enviado. E como essa confirmação? Através das obras, através dos milagres que acontecem, dos sinais que acontecem. Os frutos, né, dessa pessoa. Aí você vai saber se ele é um enviado de Deus. Né? Você viu aqui que eles pregaram por toda parte. Em toda parte agora tem gente pregando. É uma palavra de Deus? Muitos não é. Mas e como você vai saber se essa pessoa é enviado de Deus? Você vai saber através dos sinais que seguem ele. Né? Um enviado de Deus, os sinais seguem essa pessoa. Você vê frutos, pessoas se arrependem, pessoas se convertem ao Senhor, milagres acontecem. Você vê que os frutos do Espírito seguem essa pessoa. Esse é o sinal de que você vai reconhecer se a pessoa é enviada de Deus ou não. Amém? Terceiro ponto que eu quero dizer é que o Senhor também coopera conosco. Né? Você vê aqui que o Senhor confirmava, né? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então o Senhor cooperava com eles. Amém? Como eu disse, não tem como, irmãos, nós fazermos a obra de Deus pela nossa própria força do braço. Não tem como eu querer ser um homem de Deus, mas eu não usar o Espírito. Nós precisamos usar o Espírito. O Senhor nos deu o Espírito e é a forma de nós contatarmos o Senhor, é a forma de nós termos comunhão com o Senhor através do Espírito. E não tem como eu fazer a obra de Deus somente no meu natural. Eu posso até fazer, mas não vai ter frutos. Os sinais não vão seguir. Né? Você simplesmente vai estar fazendo uma atividade na igreja. Mas aquilo ali não está adiantando nada, não está gerando nada para o reino. Talvez você pode fazer uma função muito bem, mas no seu natural aquilo lá não vai gerar frutos, não vai ter sinais, não vai gerar transformação nas pessoas. Nós precisamos usar o nosso espírito e entender que a nossa suficiência vem de Deus. Esse é o versículo do ministro da Nova Aliança. A suficiência dele vem de Deus. E nós, como os ministros desse ministério, precisamos entender isso. Que a nossa força, essa força operante, ela só funciona se nós dependermos do Senhor. Amém? Senhor Jesus. É necessário ser revestido de poder para fazer a obra. Aqui nós vemos que o Senhor pediu para que eles aguardassem ser revestidos do poder. Viria do alto o poder e eles seriam revestidos. Nós podemos ver isso lá em Atos. Nós vemos lá em Atos que eles estavam todos reunidos no dia de Pentecoste. Né? E então
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Então você vê que o Espírito desceu naquele lugar. Então ali começa a surgir, né, a igreja, ali começa, né, a surgir a igreja cheia do fogo do Espírito. Né? Esse ministério da nova aliança, ele começou com o próprio Senhor Jesus. E do Senhor Jesus passou para os apóstolos, né? Foi até João, e agora ele passou esse ministério, agora nós vamos dar continuidade a esse ministério. E o Senhor não muda, o Senhor não muda. E se você for reparar, se você for analisar, né, estudar sobre os apóstolos, sobre o Senhor Jesus, você vê que eles dependiam do Senhor. Eles foram revestidos e eles dependiam de Deus. E não pode ser diferente hoje. Nós, como ministros, nós precisamos continuar esse mesmo ministério da mesma forma, dependendo do Senhor. E o Senhor nos capacitando, essa força operante do poder de Deus fluindo através de nós ministros, amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê que depois que o Espírito desceu, você vê que ali surgiu a liderança de Pedro. Pedro assume a liderança da igreja. E aí, irmãos, você vê o resultado de uma pessoa quando ela é revestida pelo Senhor, quando ela depende de Deus. Ó Senhor Jesus, você vê Pedro, os sinais seguindo ali João, seguindo Pedro, né? Vários milagres acontecendo. Que na primeira, eu vou ler com vocês o versículo, amém? Só para você ver o fruto, o resultado de você andar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Na pregação de Pedro, logo depois que o Espírito desceu, em Atos 2,14 diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele fala a profecia, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que no 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres. Então Pedro, ele se levanta ali e ele começa a pregar. Nessa primeira pregação, irmãos, 3.000 pessoas foram batizadas. Ali já é um acréscimo de 3.000 pessoas. Eles não só aceitaram o Senhor, mas eles foram batizados. Aqui diz, ó, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, já teve um acréscimo de 3.000 pessoas. E aí você vai seguindo mais para frente, né? E eles perseveravam, né? Você via aquela vida da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E Pedro, quando vai no pórtico de Salomão, Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então estava sentado ali um coxo de nascença pedindo esmola. E ele pede uma esmola para Pedro. E aí você vê mais uma vez os sinais seguindo. Você vê os sinais seguindo. Pedro fala: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou de um salto. Não tenho tempo para dar detalhes sobre isso, mas ali você já vê outro grande milagre, outro grande milagre seguindo Pedro. Porque é o fruto de andar no Espírito, é o fruto da dependência do Senhor, de confiar no nome do Senhor. Amém? Então, e mais adiante você vai vendo os milagres acontecendo, e logo depois, se você for seguindo mais, em Atos 3, você vai ver Pedro prega de novo, e há mais um acréscimo de mais 5.000 almas, irmãos. É glorioso demais, eu fico muito empolgado com isso, porque
Irmãos, nós como ministros, nós só precisamos simplesmente depender do Senhor, confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Amém? Você só precisa ser simples e obediente e crer na palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir seu entendimento. Amém? Possa abrir seu coração. Ó Senhor Jesus, Deus é tão poderoso, irmãos. Deus, ele é tão poderoso e ele pode fazer grandes coisas na sua vida se você tem um desejo de ser usado pelo Senhor. Amém? Você só precisa se entregar a ele. Crer no nome do Senhor Jesus. Esse capítulo também vai falar que Deus deu um nome. Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. Por isso que tudo tem que se dobrar diante do nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Use o nome do Senhor com teu espírito, mas use com realidade o nome do Senhor. Não podemos só ficar falando Senhor Jesus, Jesus Cristo, da boca para fora. Você tem que falar com realidade, usar essa força operante que há no nome do Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo para você. É o último versículo aqui, sobre o nome do Senhor. Atos 4:12, continuando aqui em Atos, vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome. Só no Senhor Jesus, só no seu nome há salvação. Então invoque, irmãos, o nome do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Use o seu espírito para contatar o Senhor. Amém? Deus deu um nome para o Senhor Jesus, que está acima de tudo. Então todos os principados e todas as potestades têm que se dobrar diante do nome do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, que Ele possa te abençoar, que Ele venha te iluminar. Eu peço que você rumine essa palavra, que você possa também estar desfrutando do livro. Se você não tem o livro, compre o livro. Se você não tiver condições, peça a um irmão que tem o livro para ele tirar as fotos das páginas para você. Mas eu peço que você rumine essa palavra. Amém? Tem vários pontos nesse capítulo. É porque a intenção desse vídeo é ser um breve resumo desse capítulo. Amém? Mas eu peço que você leia esse capítulo, desfrute bastante. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.